estamos de volta com você hoje. Estamos falando numa série que começou agora segunda-feira sobre o poder que há no sangue de Jesus. E hoje nós estaremos falando sobre uma dádiva tremenda, que é a reconciliação a Deus através deste sangue. Olha que louvor lindo, né? Esse sangue que nos lava e nos faz mais alvo do que a neve. É o sangue de Jesus. E ele foi derramado naquela cruz para ninguém mais, ninguém menos do que você e eu, com o propósito de nos aproximar de Deus. Isso que é reconciliação. É apaziguar, fazer de novo aquela amizade que foi rompida, que foi totalmente desvencilhada pela presença do pecado. Então nós vamos hoje conversar um pouco o que significa a reconciliação. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 3. Nós vamos ver aqui uma passagem que está no versículo 24 e o versículo 25, que diz assim para você e para mim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante, através da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs como propiciação ou reconciliação mediante a fé no seu sangue. Glórias a Deus. Romanos 3, 24 e 25. A obra redentora que Jesus fez por nós, a obra da salvação operada por Jesus, nós podemos entender que a reconciliação nesta obra, ela ocupa o primeiro lugar. Na obra da redenção, a reconciliação vem, digamos assim, em primeiro lugar. Por quê? Porque é algo que todos nós temos que fazer para participar desta obra redentora, a salvação. Eu tenho que também fazer aquilo que é a minha parte. Deus reconciliou o homem a ele, eu e você a ele. Mas eu também tenho que aceitar essa proposta da reconciliação e me reconciliar com Deus também. E claro, hoje, evidentemente, estou falando com pessoas que já foram reconciliadas a Deus. Você que está me ouvindo agora é essa pessoa que já foi reconciliada a Deus através do sangue de Jesus. Você é salvo em Jesus. Experimentou a salvação. Já foi reconciliado a Deus, que é salvação. Que é pertencer a Deus através do sangue de Jesus. E com certeza, o coração que é rendido ao Espírito Santo vai entender, vai procurar um pouco mais, não somente ler, mas ir um pouquinho mais profundo no entendimento da compreensão do que é a reconciliação. No dicionário Michaelis, eu procurei aqui o significado. E a palavra reconciliação significa voltar a fazer, ou fazer voltar a amizade antiga, ou fazer voltar a antiga amizade. É conciliar, é fazer as pazes. Então, por que o homem precisou fazer as pazes? Por que ele precisou dessa conciliação? Por que ele precisou, então, voltar a se relacionar com Deus? Pela presença do pecado. O pecado, então, faz, aqui eu notei, o pecado é o motivo da reconciliação. Por que existe reconciliação? Por causa da presença do pecado. O pecado nos afastou de Deus. Morte eterna, condenação eterna, sabe? Uma separação horrenda sem Deus. Era a nossa história. Estávamos separados pelo pecado. E aí, a reconciliação veio através do sangue de Jesus. Então podemos entender, na reconciliação, o objetivo maior de Deus era aniquilar pecado. Esse é o propósito da reconciliação.
claro, nos levar a Deus e Deus estar conosco, mas para fazer isso possível, a reconciliação, então, o objetivo maior é simplesmente acabar, destruir, aniquilar o poder, a força do pecado sobre a nossa vida. Este é o objetivo. Então nós podemos entender, aqui estamos nós, aqui está Deus, e o pecado está nos separando. Jesus veio então aniquilar esse pecado. E o que poderia aniquilar o pecado? Somente o sangue de Jesus. Quando ele aniquila esse pecado com seu sangue, então nós nos aproximamos a Deus. O que separava, que era o pecado, é aniquilado, é destruído, para que pudesse ter então uma reatar desta amizade, uma paz entre Deus e o homem e Deus, que chama-se reconciliação. O pecado, na sua essência, é desobediência a Deus. Por isso, ele teve que ser lidado, aniquilado. Por quê? Porque o pecado, ele é desobediência, ele é um desdém, ele é um menosprezo, ele é um desprezo à santidade e à honra de Deus. O pecado é também, ele rouba Deus da sua honra, ele procura sempre roubar Deus da glória dele, da honra que ele possui e da honra que é devida a ele. O pecado também, ele desperta a ira de Deus. Deus ama o pecador, mas Deus rechaça o pecado. Então o pecado visto no homem despertou a ira de Deus. Deus não poderia se relacionar por mais que ele amasse aquele homem. Ele nos ama, mas não tinha como ter comunhão, aproximação, ter vida plena por causa do pecado. E aí o homem se encontra culpado. Mas o que Deus faz? Ele envia Jesus para reconciliar-nos a Ele. Eu gostaria que você visse comigo um hino da harpa, antes de nós entrarmos aqui em algumas passagens, que fala sobre este termo, reconciliação. É tão tremendo. É interessante notar também que a palavra reconciliar significa também, no seu sentido etimológico, cobrir. O que Deus faz? Ele cobre o pecado. Mas como? Com o sangue de Jesus. Então o pecado é coberto com o sangue. Então Jesus nos cobriu com o seu precioso sangue. E quando Deus olha para nós, ele não vê mais aquela natureza. Ele vê o sangue de Jesus nos cobrindo. Por isso nós não temos mais ali, nós não somos mais o alvo da ira de Deus. Porque se Deus não visse sobre nós o sangue de Jesus, nós estaríamos mortos. A ira dele mataria por causa do pecado. Mas Jesus nos cobre. Estamos debaixo deste sangue, na proteção do sangue. Olha que tremendo. É um sangue que nos concilia. E através dessa conciliação ou reconciliação, significa que ele cobre esses pecados. Ele tira, ele cobre com o precioso sangue de Jesus. E aí quando Deus nos vê, ele não vê mais o pecado, mas ele vê o sangue de Jesus. E ele nos aproxima a Deus. Isso é muito, muito tremendo. Mas eu quero que você veja comigo um hino que eu amo. E ele me sabe esse hino aqui da harpa, que é o 456, fala fonte transbordante. É da minha infância. Eu lembro quando eu tinha 7, 8 anos de idade, 9, na igreja que eu frequentava, Assembleia de Deus, lá na rua Cônego Tobias, número 68, lá em Pindamonhangaba, São Paulo, onde eu cresci, onde, sabe, Deus tratou, onde eu estava na escola dominical e onde eu ouvia os hinos tremendos. Olha o que fala este hino aqui. Ó, que fonte transbordante, mais profunda que o mar. É de Deus o amor imenso que Jesus veio nos dar. Ele me abriu a porta. A porta da onde? A porta do acesso a Deus. A porta dos céus. Ele me abriu a porta e ele me reconciliou a Deus. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Ele abriu esta porta.
Ele me reconciliou a Deus. Olha que tremendo. Graça abundantemente sobre mim ele já derramou. Onde abundou o pecado, sua graça superabundou. É muito tremendo esses hinos da harpa, porque eles falam de algo muito tremendo. Falam da doutrina bíblica, a doutrina do poder que há no sangue de Jesus. E é muito tremendo, vou deixar aqui aberto, ele me abriu essa porta, esse acesso, e ele me reconciliou. O sangue de Jesus aplacou a justiça de Deus. Nós éramos alvo da ira, da justiça, mas o sangue veio e nos cobriu. Então, aplacando a justiça de Deus. Quando Deus nos vê, ele vê o sangue de Jesus nos cobrindo. E nós somos então lavados pelo poderoso sangue de Jesus. Vamos ver aqui agora alguns resultados da reconciliação. As Escrituras, elas enfatizam de uma maneira muito plena e elas enfatizam também a plenitude desse perdão. Por que a Bíblia fala tanto de perdão e enfatiza que ela é plena? Ela faz isso para nos ajudar a convencer o coração temeroso do pecador. Porque o pecador que comete, nós que pecamos, nós ficamos um pouco temerosos. Será que Deus me perdoou? Será que eu estou limpo? Será que eu não vou ser alvo ali da justiça de Deus? Deus é tão bom conosco, sabendo que nós seremos temerosos. Sabia que ele estaria um pouco assustado. Ele então coloca ali, de uma maneira muito plena, nos mostra que fomos verdadeiramente perdoados. Para não temer mais, se nós nos arrependermos. Veja essa passagem que está em Isaías, no capítulo 44, e é o versículo 22. Isso mostra para nós como Deus lida com o nosso pecado e nos mostra que já foi perdoado. Veja aí então, Isaías 44, 22. Desfaço as tuas transgressões. Deus está falando. Desfaço como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Eu te perdoei. Então, como a nuvem que se dispersa, assim também o teu pecado não tem mais. Deus está nos assegurando. Para pessoas que estão um pouco temerosas. Ah, não sei. Vá para a palavra. E você vai saber que Deus perdoa aquele que vem a Ele. Olha o que diz também. Deus tratando, falando para nós, porque Ele quer que nós estejamos cientes dessa plenitude do perdão dEle, conquistado por Jesus na cruz. Olha o que diz em Isaías também, no capítulo 38, e ao versículo 17, que diz assim: porque lançaste para trás de mim todos os meus pecados. Tu lançaste. É Deus falando para o homem, é Deus dizendo: olha só, eu tratei, eu te reconciliei através do precioso sangue de Jesus. Nós podemos ver essa palavra também, essa confirmação do perdão em Miqueias, um Antigo Testamento profeta, no capítulo 7 e ao versículo 19. Olha o que diz esta passagem muito tremenda de Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Gente, isso é muito forte. Deus está falando hoje que Ele lança na profundeza do mar o nosso pecado. Então não é para você ir lá agora começar a pegar uma varinha e ficar pescando. Não tem como você pescar algo. Na superfície é fácil pegar um peixe. Agora lá no fundo do mar, é como Deus está dizendo para nós. Não que Ele colocou lá, é figurativo, é só um exemplo que Deus está dando de uma maneira simbólica, nos mostrando que é difícil achar algo no fundo do mar. E está dizendo, então é essa maneira que eu trato o teu pecado. Eu lanço lá nas profundezas, que você não precisa se lembrar mais dele, porque ele foi tratado.
Olha que coisa tremenda como Deus está falando conosco hoje. E tudo isso Ele conquistou nos reconciliando a Ele. Olha que passagem tremenda também em Romanos, no capítulo 3. E é o versículo 23 até o versículo 26, que diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue, mediante a fé. Olha só que tremendo o que Deus está falando conosco hoje. Ele está falando justificados. Quem nos justifica? Jesus. Nós somos justos. Éramos pecadores, ímpios, mas Jesus nos torna justos pelo poder do seu sangue. Então podemos dizer que debaixo da reconciliação há a justificação. E tudo isso está debaixo da redenção conquistada para nós, por Deus. Jesus fez isso por você. É individual, é pessoal. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Cada pessoa tem valor, cada um que vem é reconciliado a Deus. Sabe, Deus, Ele ama muitas pessoas, é massa, tudo. O céu tem que estar cheio, Deus quer céu cheio. Mas Ele trata individualmente de cada um que entra na sua morada, nos céus, na sua casa. Isso que é lindo sobre o nosso Deus. Ele nos abriu essa porta, Ele nos reconciliou. O sangue de Jesus faz isso. Eu gostaria, no próximo bloco, de falar um pouco sobre que a morte de Jesus nos reconciliou, mas é interessante que antes de Jesus morrer na cruz para nos salvar, durante o seu ministério aqui na terra, os 3 anos que ele trabalhou intensamente. Jesus veio, mas o seu ministério, ele foi resumido em 3 anos somente. Que ele começou, que ele fez, que ele realizou antes dele morrer, de derramar o seu sangue. Nesse ministério aqui na terra, Jesus já estava reconciliando o homem a Deus. Era já a função, já estava apontando para a sua morte, para o seu sacrifício, já buscando os perdidos. É o que ele diz aqui na sua palavra. Jesus deixa bem claro, olha só o que diz aqui para nós, como Jesus estava ali reconciliando o homem. Era a sua missão primordial. Quando ele é abordado pelos fariseus, pelos escribas, né, aqueles homens da lei, eles estavam ali indignados com Jesus. Por quê? Porque ele estava sentado numa mesa ali, junto aos fariseus, junto ali a... Eu até aqui anotei, comendo com os pecadores. E ele estava ali junto com eles. E eles então perguntam, por que tu está sentado junto com eles, comendo com esse bando de pecador? E a resposta de Jesus foi muito simples para eles. Se eu não vim para aqueles que estão bem, sabe, que estão de saúde boa, não. Eu vim para aqueles que estão doentes. Os doentes precisam de mim. Eles precisam do médico. Eles precisam de ajuda. E ele diz o seguinte aqui: eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Essa passagem está aqui em Marcos, no capítulo 2, se não me engano, é o versículo 15. Eu anotei aqui, mas você já pode entender como Jesus está falando aqui para nós. Eu não vim para chamar ali aquele que está todo bonitinho, consertadinho, o justo. Eu vim chamar pecadores. Eu quero conciliá-los a Deus, levá-los a Deus. Era esta a tônica, era essa a missão primordial de Jesus. Conciliar o pecador, aquele que estava afastado, aquele que era miserável, aquele que não tem perspectiva, que não tinha vida, que não tinha graça, que não tinha nada, mas levá-lo a Deus. E ele fazia isso tendo relacionamento, sentado na mesa, sentado ali com os pecadores em volta dele,
falando, comendo, conversando, levando eles a Deus. Então olha que tremendo, Jesus reconciliando, até mesmo antes da sua morte, já nos mostrando a importância de reconciliar o homem a Deus. Nós vamos voltar agora no próximo bloco, vamos para um pequeno intervalo, mas nós vamos voltar falando sobre isso, sobre o ministério de Jesus, o ministério da reconciliação, tá bom? Eu volto com você daqui a pouco mais, no próximo bloco, falando sobre este tema. Não saia daí, daqui a pouco mais nós voltamos.